Aí, está gravando e já estamos aqui, turma, com o nosso gráfico tanto do dólar quanto do índice em série histórica. Lembre-se, pessoal, a gente sempre utiliza a série histórica quando a gente vai fazer uma análise para trás no gráfico. Por quê? Olha, sexta-feira agora muda o contrato do dólar. Então, se você vai fazer uma análise do dólar segunda-feira com o contrato novo, o que vai acontecer? Você vai ter uma discrepância dos dados do gráfico a hora que você voltar alguns dias para trás. Então, para a gente não ficar caindo em erros aí, em épocas de mudanças de contrato, a gente padroniza as coisas. Como eu falei, é tudo padronizado, é sempre igual, para que a gente não cometa erros. Então, sempre que a gente vai fazer análise do gráfico para trás, do dia não, mas você vai puxar dias para trás, aprenda sempre na série histórica. Então é WDO Foot e Win Foot. No gráfico de 60 minutos, temos apenas um indicador lá embaixo, olha, que é o nosso True Range de 90 períodos. O que é que o True Range vai fazer, pessoal? Ele vai pegar os últimos 90 candles. Vai pegar aqui, olha, as últimas 90 barras de 60 minutos e vai somar, preste bastante atenção, o tamanho, a amplitude dessas 90 barras e vai dividir por 90. Então ele vai nos dar aqui, olha, uma média de quanto o ativo se movimenta. Presta atenção nisso aqui, ó. Quanto o ativo se movimenta para cima e para baixo num período de uma hora, pegando as últimas 90 horas, que são os últimos 10 dias. Correto? Então a gente pode dizer assim, esse número que a gente chama aí carinhosamente de número mágico, ele nada mais é do que a média de quanto o ativo se movimentou para cima e para baixo nos últimos dias. Tá? Então, se eu perguntar aí pro Barros aí, seja bem-vindo de novo, Barros. Se eu perguntar pro Barros, Barros, quantos pontos por hora o dólar está se movimentando para cima e para baixo? O dólar, o Barros já vai responder que é 15 pontos. No índice, é a mesma coisa. 610. Ah, Fabrício, o meu tá diferente. Desconsidere, tá, pessoal? Lá, o Lucas já falou lá, o meu deu 585. Às vezes podem acontecer pequenas diferenças aqui no índice, no True Range. Ninguém sabe por quê, pessoal. Nem a Nelógica não sabe. Eu já perguntei para eles, eles não sabem. Mas às vezes dá uma pequena alteração de um computador para outro nos dados do True Range. Mas para análise que nós fazemos, Lucas, uma diferença aí de 15, 25 pontos são 5 ticks. 5 ticks nesse gráfico aqui, olha. Você não consegue enxergar, Lucas. De tão pouco que é. Então, desconsidere quando der diferença, usa o que deu no computador, na máquina de vocês, tá? E desconsidere a diferença. Isso vai ser irrelevante, Lucas. Na hora de formar o range de abertura, daqui a pouco eu explico melhor para vocês por que acaba não dando diferença. Tá? É o meu atualmente aí que tá dando. Sempre tem alguém que dá diferente, pessoal. Não esqueça de gravar a aula. Sempre tem, hoje eu não esqueci, Alexa. Sempre tem alguém que dá diferente, tá? Agora é o meu. Então, desconsiderem e podem usar o valor que dá aí no profit de vocês sem problema nenhum. Aí isso vai anotado no nosso diário e nós mudamos aí para o nosso gráfico de análise de abertura de mercado. Lembrando que sempre, turma, nós vamos fazer, deixa eu apagar aqui os estudos de ontem, nós sempre vamos fazer a nossa análise de abertura de mercado no gráfico de 1 minuto. Tá? E no gráfico de 1 minuto, nós também temos apenas um indicador, que é o nosso amigo aqui, olha, o corredor italiano, que todos os dias a gente vai configurar ele aqui, olha, com um número mágico do dia. E como é que a gente faz isso? Botão direito do mouse em cima do corredor italiano, propriedades do corredor italiano, e nos parâmetros a gente coloca o número de hoje. Para mim, o 610, para quem deu 585,
pode colocar o 585, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o 585 para vocês verem como não vai dar diferença, tá? Deixa eu só abrir o mercado e começar a formar as linhas. E eu vou mudar para o 585 para vocês verem como essa diferença realmente para essa amplitude de mercado ela é irrelevante. Legal? Ok? Gráfico de 1 minuto, pessoal, precisa ter dois layouts, ó. Um layout de 1 minuto para o dólar e outro layout de 1 minuto para o índice. Se você opera os dois, tá? Então, se você opera, bom dia, Lara. Se você opera índice e dólar, você precisa ter um layout para cada ativo. Porque nós temos dois indicadores corredor italiano. Nós temos o corredor italiano do dólar, que você coloca no layout do dólar, e nós temos o corredor italiano do índice, que você coloca no índice. Se você usa o mesmo layout aqui embaixo, ó, para os dois, o que vai acontecer? Um indicador vai interferir no outro e você vai acabar tendo problemas na configuração e no funcionamento do indicador. Então, eu recomendo para aqueles que operam os dois ativos que você separe, que você tenha um layout para o dólar e outro layout para o índice, cada um com o seu respectivo corredor italiano instalado. Lembrando, caso alguém aí ainda não tenha o corredor italiano, você vem aqui, ó, na loja de estratégias e faz a instalação. O indicador é gratuito. Aqui o mercado já abriu, pessoal, o dólar já abriu, agora o índice também, e a gente precisa sempre lembrar o que pode acontecer nesse momento. Porque a gente fantasia, a gente imagina, pessoal, 1001 situações a partir do momento que o mercado abre. Mas, na verdade, só podem acontecer três coisas. Só existem três alternativas viáveis. O mercado ele pode, olha, disparar para cima, subir como um foguete indo para a Lua, que é o que nós chamamos de situação 1. Ou pode acontecer do mercado despencar para baixo, mas cair, pessoal, igual uma melancia caindo do 20º andar de um prédio. Ou, é o que a gente chama de situação 2. Ou pode ainda ele ficar travado assim, olha, batendo dentro de um range lateral, dentro de um caixote, que é o que a gente chama de situação 3. Eia. E aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer hoje, pessoal? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. É um mistério total. A gente suspeita que o índice vai abrir em situação 3. Porque geralmente é isso que acontece, pessoal. O índice, a maioria dos dias, 90% dos dias, ele abre e fica lateral, travado dentro de um caixote. Correto? O dólar, nem sempre. O dólar, pessoal, como eu sempre explico, ele é diferente do índice pelo fato do índice futuro ser um derivativo do IBOV. O índice futuro que a gente opera, ele vai sempre perseguir ou correr atrás das movimentações que estão acontecendo no IBOV. Onde o IBOV vai, o índice futuro vai atrás. Mas o IBOV, ele só começa a se movimentar a partir das 10 horas da manhã, quando tem a abertura do mercado à vista. E começa a negociação dos papéis, das ações. Aí o IBOV começa a se movimentar e o índice futuro vai se movimentar junto, na mesma proporção. E até as 10 horas, o índice fica de safadeza aqui no meio. Então a gente tem um jeitinho diferente de lidar com ele nessa primeira hora, e nos primeiros minutos agora a gente esquece dele, deixa ele lá. Os primeiros 15 minutos a gente nem olha para o índice, tá bom? A gente presta a nossa atenção inicialmente, coloca a nossa atenção inicialmente no dólar, tá? Porque o dólar, ele é independente do mercado, ele tem vida própria. Então, digamos que hoje seja um dia de alta no dólar. Ele vai disparar para cima aqui agora, ó, e tá cagando pro mercado. Ele não tá nem aí se o mercado já abriu, se não abriu, se a Vale tá caindo, se a Petro tá de lado, se o Itaú não sei o quê. Dane-se. Ele tem a vida dele, tá? Por isso,
A partir do momento que fecham os primeiros 3 candles no dólar, como já fechou, o corredor italiano já marca para a gente os suportes e resistências principais do dia. Nesse momento, o que, que a gente faz? A gente pega aqui, olha, a nossa linha de suportes e resistências e coloca em cima da linha do indicador, olha. Tá? Mais uma vez, a gente faz aí um Ctrl+C, Ctrl+V na linha e coloca, olha, em cima da linha do indicador. Beleza? A partir desse momento, o que, que a gente tem? A gente já tem marcado o nosso suporte e resistência principal do dia. Aqui uma pergunta interessante ali, ó. O Lucas perguntou se eu posso explicar um pouco do gráfico de correlação para o padrão de reversão. Lucas, manda para mim lá no Telegram uma pergunta a respeito disso, que eu vou mandar um vídeo para você desse assunto, tá? Porque isso é um assunto complexo. Se a gente for entrar nisso aí agora, a gente acaba com a live hoje. Vai ficar só nisso, tá? Então, manda para mim lá no Telegram, pega aí o meu contato do Telegram na descrição do vídeo, manda essa pergunta para mim lá no Telegram que eu vou mandar um vídeo para você lá, tá? Porque, como eu falei, é um assunto complexo e que não tem como a gente falar disso aí em 5 minutos. Mas eu tenho um vídeo sobre isso, daí eu vou mandar para você, tá bom? Por que, pessoal, que eu preciso pegar uma linha, olha, de suporte e resistência e colocar uma linha em cima da linha do indicador, ó. Ó. Tá? Por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Porque o indicador só funciona no gráfico de 1 minuto. Não funciona em outro gráfico. Mas você não vai operar no gráfico de 1 minuto. Você vai operar no gráfico de 5, no gráfico de 10. Eu gosto de operar no gráfico de Renko. Não sei qual que é o gráfico que você gosta de operar, mas se você muda para esse outro gráfico, o teu corredor italiano ele altera tudo. Então é muito importante que você coloque uma linha, olha, em cima da linha do indicador, para que você possa agora mudar para o gráfico que você vai operar e ter a linha marcada no mesmo lugar. Então, eu vou operar o gráfico de Renko, vou. Aqui, olha, eu posso mudar para o gráfico de Renko, onde eu vou ter as linhas cor-de-rosa, olha, marcadas no mesmo lugar. Tá? E o que essa linha cor-de-rosa vai me mostrar? Ela vai me mostrar o limite de volatilidade média do ativo. Lembra que a gente comentou lá no início da live quantos pontos o dólar está andando por hora, em média? Lembram? 15 pontos. Então, olha, se eu pegar aqui, olha, da mínima do dia e puxar para cima, ele vai dar os 15 pontos aonde? Exatamente em cima da linha do corredor italiano. Tá? Então, o objetivo do indicador é mostrar para a gente se o ativo, no caso aqui o dólar, disparar para cima ou para baixo, aonde ele vai atingir o seu limite de volatilidade. É para isso que serve o indicador. E essa região, para nós, é um divisor de águas. Porque eu sei, pelo próprio comportamento repetitivo dos ativos, que quando eles atingem o seu limite de volatilidade, a porca torce o rabo. Então, para o dólar fazer um pivô de alta agora, romper a máxima, rasgar o seu limite de volatilidade e continuar subindo, é necessário que exista a entrada da tempestade, como a gente fala. E aqui nesse momento, você precisa entender que o teu principal objetivo, você como trader, day trader, o teu principal objetivo é ter a capacidade de olhar para o mercado e fazer uma avaliação com relação ao seu deslocamento vertical. É isso aqui que conta. Tudo o resto que você vê é bobagem. A única coisa capaz de fazer com que você consiga operar de forma consistente é você interpretar os movimentos que você está enxergando
entender se esse movimento tem uma boa capacidade ou uma boa probabilidade de ter continuidade ou não. Porque é baseado nesta avaliação que você vai decidir se você vai operar ou não. Então, se você opera a favor da tendência, você tem que operar os movimentos como esse que o dólar está fazendo, que são movimentos que saem da normalidade. Como assim sai da normalidade, Fabrício? Porra, o dólar está andando, pessoal, 15 pontos por hora. Aí você vê um movimento onde ele sobe 32 pontos em 9 minutos. Concorda comigo que não é normal? Que esse movimento é um movimento além daquilo que ele faz normalmente? Este é o momento que, para aqueles que operam a favor da tendência, você tem que pegar a tua ferramenta, que é o teu setup de tendência, e colocar ele em prática. Correto? Existem por aí milhares de setups de tendência. E, na minha opinião, eles são extremamente problemáticos. Por quê? Porque a maior parte do tempo, o mercado não está em tendência. Então, eu gosto muito de usar a marcação do meu range de abertura, porque você, que gosta de operar a favor da tendência, você já sabe que a partir do momento que o mercado ganha força, vence a sua volatilidade média para cima, aqui, olha, nós estamos em um momento favorável para a gente buscar por operações de compras. Assim como quando acontece o contrário, ou seja, quando o mercado perde o range de abertura, vencendo o suporte principal e despencando para baixo aqui, olha, é o momento onde você vai buscar por vendas. E sempre lembrando, pessoal, você não pode cair na armadilha de imaginar que quando ele vence aqui, ó, a resistência principal, que você vai estar comprando no topo, tá? Isso não existe, gente. Porque quando o mercado entra em tendência para cima, não tem topo, pessoal. O troço rompe, o topo rompe, resistência, rompe o que tiver no caminho e vai embora. A mesma coisa acontece quando ele rompe aqui, olha, o suporte principal. Você não pode pensar nesse momento que você está vendendo no fundo negativo. Porque o mercado, quando ele entra em tendência de baixa, não tem fundo, pessoal. O troço cai até os quintos dos infernos. Correto? E na parte central deste range? A parte central do range é onde nós temos a nossa trap zone, que é a nossa zona da armadilha, que já ficou para trás hoje, né? Que o dólar abriu, dia de alta, ele dispara para cima, ok? Fez pullback, se aproximou da média, voltou a subir, é compra. Tá? Usando um setup, por exemplo, o Renko 2023. Tá? Para quem gosta de operar a favor do movimento, esse é o momento que você tem que operar. E para aqueles do time do Fabrício, que gostam de operar contra o movimento, esse é o momento que eu não opero. Porque eu não opero contra um movimento de força. Então, como vocês sabem, o meu setup preferido qual é? É esse aqui de reversão, olha. É isso aqui que eu gosto de operar. Mas aí, eu vendo agora, ó. Hein? Eu faço essa venda aí agora, ó. Não, não vou fazer. Mesmo que de divergência agora, eu não faço. Por quê? Porque o dólar disparou para cima, venceu resistência, entrou um puta de um volume. Eu tô olhando o meu gráfico de 5 minutos aqui na minha outra tela. Você que tem o gráfico de 5 minutos aberto aí, dá uma olhada no volume que entrou no dólar lá agora, ó. Então entrou um puta de um volume. Então eu não vou entrar contra esse movimento. Entenderam? Depende aí daquilo que você busca operar. Se você prefere operar a favor do movimento, você tem que operar agora.
Se você é do time do Fabrício e prefere operar contra, agora é o momento que eu não opero. Eu vou esperar isso aqui enfraquecer. Vou esperar esse momento, eu vou esperar esse movimento demonstrar fraqueza. Vou esperar esse MACD aqui passar para baixo da média, ficar branco, vou esperar uma falha de topo, eu vou esperar isso aqui enfraquecer, vou esperar uma queda considerável de volume, para daí eu pegar lá a minha ferramenta, que é o meu setup de reversão, que eu gosto de usar, e aplicar ele. Ou seja, fazer a minha operação. Por isso, eu volto no que eu falei há alguns instantes. O que é o mais importante para você? É você conhecer o setup? É você conhecer um operacional? Não. É você entender se o movimento que você está vendo é favorável para você usar aquele operacional ou não. Então, como eu falei, aqui era o momento para quem opera o Renko 2023, que você ia comprar aqui, ó. Não é o momento de você operar aquele de reversão, que já teria estopado. Então, o que é que vai diferenciar você? O que vai diferenciar você é a tua capacidade de interpretar o movimento que você está enxergando. E entender se aquele movimento tem uma boa perspectiva de continuidade ou não. Correto, pessoal? Ok? E aí, Fabrício, até quando eu vou comprar? Quando o dólar ou o índice, pessoal, rompe a região do nosso range de abertura, a gente usa alguns termômetros de medida da força do movimento, porque eu quero saber até quando esse movimento vai continuar forte, porque enquanto ele estiver forte, para mim é compra. E eu não vendo entrando contra o movimento, beleza? Então eu quero saber até quando esse movimento eu, Fabrício, considero ele forte. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, você tem que olhar se esse movimento está fazendo pullbacks. Tá? Então não está fazendo pullback, ó, não está fazendo pullback, está forte. Ou seja, está entrando compra, não está entrando venda. A hora que ele volta o renko, ele entra em pullback. Então fechou o renko para baixo, por exemplo, fechou esse renko agora para baixo, ele entrou numa correção, entrou num pullback. São os pullbacks que vão te falar se o movimento, ó, entrou num pullback. A hora que ele entra no pullback, pessoal, você vai prestar atenção nesse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é essa média aqui. Essa média é a média que a gente usa para medir força no mercado. Eu levei muito tempo para chegar nessa média, pessoal. É a média que a gente usa lá no Renko 2023, tá? Essa média é a média de 12 períodos exponencial com deslocamento de 1. Tá? Vamos repetir. Média móvel exponencial de 12 períodos com deslocamento de 1. Presta atenção no que o Fabrício vai te ensinar aqui, porque isso pode mudar a tua vida no day trade. Movimentos fortes, eles esticam, fazem pullback até essa média, voltam a subir, esticam, fazem pullback até essa média, e quando eles estão chegando próximo da média aqui, olha, acontece o que nós chamamos aqui de hora da verdade. Por que eu chamo de hora da verdade? Porque eu quero ver quem tem garrafa vazia para vender. Tá? Porque movimentos de força, que são aqueles movimentos onde os grandes institucionais estão comprando e comprando com urgência. Por quê? Porque eles definem que o preço não está justo, que o dólar está muito barato. Então os caras entram comprando com apetite, não interessa se está no topo, se está caro, se está no alto. Os caras entram comprando. Os pullbacks são curtos e rasos. Então, o mercado não consegue, ó, vencer essa média. Volte para trás no teu gráfico e olhe todos os movimentos de tendência que você encontrar. Movimentos como esse de 30, 40, 50 pontos. Você vai perceber que todos esses movimentos, quando entram as correções, quando entram os pullbacks, acontece isso aqui, ó. O mercado não consegue vencer essa média. Correto? Um detalhe importante. Essa média, pessoal, que é a média móvel exponencial de 12 períodos, você pode usar ela em todos os ativos.
E em todos os tamanhos de Renko. É só no gráfico de Renko. Mas, se você for olhar, observar, fazer um estudo dos movimentos de tendência que você encontra, você vai perceber isso aqui. Que ele bate em cima dessa média e volta a subir. E por que que eu falo para vocês que são esses movimentos que vocês têm que operar? Você que é a favor de operar a favor da tendência, por que que você tem que buscar esse movimento? Porque esse movimento faz pullbacks curtos e rasos. Ou seja, ele faz uma correçãozinha e entra o que a gente chama de coice de mula. Entra porrada para cima de novo, o mercado volta a subir. E isso permite que você fique protegido na tua operação e não aconteça aquela lazarenta daquela tal da violinada. Que é quando você identifica que o mercado está em tendência, você compra, o lazarento desce, pega teu stop e daí volta a subir. Porque você entrou num movimento de tendência que não tinha urgência. Então, quando o movimento não tem urgência, os caras grandões, os institucionais que colocam o mercado em deslocamento, eles não querem comprar quando está muito caro. Eles esperam desconto para comprar. Então, quando o mercado faz pullback, eles deixam cair mais para comprar mais barato, para voltar a subir, porque não tem urgência no movimento. Então, esse movimento é um movimento de tendência, mas é um movimento de tendência que eu sou categórico em falar para vocês, não operem. Porque vocês vão ser violinados. Então, o principal termômetro que eu uso para identificar um movimento de força a partir do momento que o mercado escapou do range de abertura e entrou em zona de compra. A partir desse momento, o meu principal termômetro de força do movimento é quem? É a minha média de 12. Enquanto o mercado estiver trabalhando acima dela, eu já acendo uma luz aqui na minha cabeça dizendo assim, ó, mercado está com urgência de compra. O mercado está em tendência forte para cima. Aí quem mais que me ajuda nisso? Então já falei, pullbacks. Fica de olho nos pullbacks. Além dos pullbacks da média de 12, eu aconselho que vocês usem esse carinha aqui, ó. Que é o meu MACD. Que é o Mac Dentista. Tá? Que vocês baixam ali na lojinha de estratégia do Profit também, caso alguém não tenha. Esse MACD, pessoal, ele é muito importante para mostrar para vocês quando que o movimento vai começar a entrar em exaustão. Porque vai chegar um momento que o Renko vai começar a patinar. Vai começar a ter dificuldade para subir. Ou seja, ele perde deslocamento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cara grandão lá, institucional, já começa a pensar, puta merda, eu não vou comprar aí, ficou meio pesado. Não, vou esperar isso aí cair um pouco. Aí o Renko começa a patinar. Ah, ele fica fazendo o que ele tá fazendo ali agora, ó. Ele fica fazendo isso aqui, assim, ó. Ele começa a patinar. Só que quanto mais tempo ele ficar patinando, repare que essa barra aqui, olha, ela começa a diminuir. Tá vendo que ela tá baixando, ó? Tá vendo que a barra tá baixando? Então, a hora que o mercado começa a perder deslocamento, o MACD, que tem que ser esse aqui, com a minha configuração, o MACD percebe que o mercado está perdendo deslocamento. E ele começa a diminuir o tamanho das barras do histograma. Então, para eu encarar o movimento como um movimento de força, de tendência forte, aquele que você deve operar, que você deve comprar para o mesmo lado, ele tem que estar fazendo barras cada vez maiores aqui, olha, trabalhando acima da média. E presta atenção, a hora que você perceber que o Renko começou a patinar e a barra do histograma passa para baixo da média, ela vai ficar branca. E ali o histograma tá gritando assim para você, ó, o movimento entrou em exaustão. Ou seja, ele perdeu a urgência. Outra coisa que você pode prestar atenção, tudo isso que eu tô falando para vocês, pessoal, é para vocês entenderem um movimento de força. Tamanho das pernas. Então você teve essa primeira perna aqui, olha o tamanho dela. Aí ele fez uma correção. Aí você teve uma segunda perna, olha o tamanho dela.
Aí fez uma correção. Aí você teve uma terceira perna, olha o tamanho dela. E aí entrou uma correção. Fique atento no tamanho das pernas de movimento também. Se você percebe que essas pernas elas estão diminuindo, cuidado, porque o movimento pode estar perdendo urgência, pode estar perdendo a força. Fica de olho numa outra coisa importante, pessoal, que é isso aqui, ó, no volume. Volume diminuindo. Tá vendo, olha? Como está diminuindo o volume? Mostrando que o mercado está subindo, mas que tem menos compra. Então, tudo isso começa a mostrar para você que talvez esse movimento possa estar cansando. Então, a partir daqui agora, olha, com essa queda de volume, o mercado fazendo pernas menores, com o MACD já jogando as barras de lado, olha. Aqui eu já começo a não querer comprar mais. Por isso que lá no Renko 2023, quem assiste às aulas lá do operacional, vê que eu falo o seguinte: as primeiras entradas são as melhores. Depois que ele já deu uma, duas, três, pô, vai dar a quarta entrada, que daí você vai comprar, cara. Fique ligado, fique esperto com relação a isso, ok? Por que que a gente tem que ter essa interpretação da força do movimento que a gente está enxergando, pessoal? Para a gente procurar operar enquanto o mercado tem bastante força. Porque nesse momento ele faz pullbacks curtos e rasos. E aí você não vai ser estopado. A partir do momento que o mercado demonstrar fraqueza, que o mercado começar a patinar para subir, não quer dizer, e preste muita atenção agora, não quer dizer que ele não vai subir mais. Esse troço que pode continuar subindo e subir o dia inteiro. Tá? Vê a gravação depois, tá, Gerson? Isso aqui pode continuar subindo e subir o dia todo. Tá? Só que eu só quero comprar se ele estiver subindo assim, ó. Se ele estiver subindo assim, ó, aí não me interessa comprar. Porque como é que a gente vai administrar essas correções? E é aqui que você toma as tal das violinadas. Estão pegando o raciocínio? Ah, Fabrício, mas e daí? Aí vai ficar bom para mim. Porque como é que eu gosto de operar? Ah, Fabrício, você opera reversão. Não, eu não opero reversão, eu opero correção. Então, se o mercado perde força e começa a fazer correção profunda, ele monta o quê? Ele monta um canal largo. Canal largo, como é que eu opero? Igual eu opero mercado lateral. Para mim, um canal largo é um mercado lateral torto. Então, eu vou vender aqui em cima e vou comprar aqui embaixo. Mas olha, ainda não temos indício ou sinal de fraqueza. Então, continuamos buscando apenas por compras. Tá? Enquanto você não tiver sinal de fraqueza, não tem venda, é só compra. E olha lá, ó. E aí? Como é que eu combino com o mercado essas coisas para dar essas aulas para vocês e ensinar essas coisas? Não tem como, pessoal. A gente dá aula ao vivo. Como é que eu vou combinar com o mercado? Viu o dólar? Faça um movimento de força hoje para eu mostrar para o pessoal. Mas, pelo amor de Deus, você não vá me fazer passar vergonha, tá? Faça os pullback até a minha média. Aqui, ó. Aqui eu já começo a torcer o nariz. Ó, o MACD ficou branco. Tá vendo? O MACD passou para baixo da média. Fazendo barras menores, ficou branco. Aí agora, se ele toca na média e volta a subir, eu já digo para vocês, nem a pau que vocês vão fazer compra. Porque agora o MACD já arregou.
Então aí agora já não dá mais para fazer compra. E eu sou capaz de meio que apostar com vocês que agora vai fechar para baixo da média. Porque o MACD ficou branco. E se o MACD ficou branco, ele tá falando o quê? Ele tá falando assim, olha, o movimento entrou em exaustão. Pode vir correndo, olha lá, fechou para baixo da média. Tá? Aí para ele formar um canal largo agora, é um tapa. Então, para aqueles que operam a favor da tendência, que operam, por exemplo, o Renko 2023 ou qualquer outro setup de tendência, a partir do momento que o mercado passa para baixo dessa média de 12, olha, para mim acabou o movimento de urgência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os grandões, os caras lá, os institucionais, aqueles caras que são capazes de deslocar o mercado, eles já não estão querendo comprar nesse nível de preço que o mercado chegou. Aí o mercado começa a patinar. Eles estão esperando o quê? Desconto. E quando eles começam a comprar com desconto, acontece um outro fenômeno no mercado. Primeiro, eles vão esperar o mercado, o preço cair mais para eles comprarem aqui, ó. Só que daí, quando sobe e rompe o topo aqui, ó, aí eles fazem realização de lucro. Aí eles vendem. E aí eles esperam desconto. Aí o mercado faz o quê? Entra no canal largo. Entendeu? Tá? Volto a dizer, canal largo é o maior responsável pela tragédia de day traders. Chama-se canais largos. Por quê? Porque o cara aprendeu a enxergar a tendência olhando para o gráfico de candles lá montado. O que já passou, não interessa mais, mas o cara olha lá. Então ele enxerga que o mercado está em tendência. E daí o que ele vai fazer? Ele vai comprar. Só que todo aquele desenho que ele está vendo lá no gráfico de candles, aquilo já era. Ele está vendo coisa lá de 65 minutos atrás. Foda-se, aqueles caras nem estão mais no mercado. Aí o cara vai comprar. Aí vem a correção profunda e estopa o cara. Beleza? Então, aprendam a observar o que a gente chama de hora da verdade. É isso que está acontecendo agora aí, ó. A gente chama de hora da verdade, porque é aí que vai definir se o mercado continua com força ou não. Mas aí agora não precisa nem olhar para a média, porque o próprio MACD já está mostrando para a gente que acabou a urgência do movimento. E aí, pessoal, ficou claro? Marco Aurélio, tá fazendo lá o treinamento lá do João do Garufi, Marco? Pô, massa, cara, legal. Parabéns. Os caras são foda. Daí, Múcios, beleza? Grande Edésio, bom. Aí, João, beleza, cara? Tamo aí. Vamos marcar o índice lá, pessoal, que tá perdendo lá o suporte principal. Vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui esse MACD. Pronto. Turma, o índice, ele é um pouquinho diferente, tá? O índice, ele vai ter 4 linhas. Tá? Debaixo aqui não está aparecendo, porque ficou encostado aqui na linha do suporte, tá? Vamos mudar lá para o 585 para vocês verem. 585. Olha lá, ó. Deu diferença? Deu. Ficou a mesma coisa. Ficou encostado a linha lá do mesmo jeito. Então, pessoal, quando a gente fala de range de abertura, se você colocar 585 ou 610, não vai mudar, gente. Vai colocar a linha azul ali, 2, 3 tiquezinhos para cima. Tá? Pô, viu, Marco? Cara, eu tô invocado com esse negócio aí, viu, Marco? Porque ontem o pessoal da minha equipe aqui, porra, um monte de gente recebeu lá o e-mail da Active Trades pedindo para fazer o depósito lá para ativar a conta real. Porra, eu não só acho que só eu não recebi, cara. Mas eu fiz a abertura da conta, tá tudo certo. Só que para mim não chegou o tal do e-mail, cara. Tá?
Olhei na caixa principal, caixa de spam, pô, não mandaram e-mail para mim. Eu não recebi, tá? Não sei, não sei o que está acontecendo. E, Marco, os que receberam não conseguiram ainda ativar a conta real, tá? Não está funcionando. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está esperando, tá? A gente está esperando, assim que esteja funcionando, inclusive, nós vamos começar a fazer algumas lives aí à noite, tá? Que vocês vão poder acompanhar de Forex. Mas a gente tá aguardando, né, Marco? Não sei quando vai ser, cara, e se vai acontecer, porque tá um parto de jegue essa história aí, né, cara? Porra, tá demorando pra cacete, né? Ó, o Décio disse que recebeu, ó. O Júlio parece que não recebeu também, Júlio. E, enfim, a gente tá aguardando, pessoal. Vamos exercitar o nosso controle de ansiedade e esperar. Não tem outra coisa para a gente fazer, né? Eu opero tendência, mas vejo que sempre trava nas suas marcações. Ontem assisti às 5 aulas de inversão. Hoje o cara falou de uma manteiga. Pô, joia, Lucas. Legal, cara. Isso aí. Você vai ficar cada vez mais afiado, Lucas. Ó, o João Paulo também disse que não recebeu. Vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar. Não, não tem outra coisa para fazer nesse momento a não ser esperar, né? Vamos marcar as regiões lá do índice, turma? Então, repara lá, pessoal, que eu não vou fazer um pedido. Pô, Marco, mas, cara, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque, pô, a gente é uma equipe aqui, cara. Somos aqui em vários aqui fazem parte da minha equipe. Pô, tá todo mundo enrolado com isso aí, cara. Você acha que eles vão resolver só o meu problema? Pô, não vão, cara. E se resolverem só o meu, não vai resolver. Porque daí como é que eu vou operar com a minha equipe aqui se só a minha conta estiver ativa? Entende? Por isso que eu nem abri pedido lá, não adianta, cara. Eles têm que resolver de um modo geral, né? Não, o Garuf já tá, mas o Garuf é sócio deles lá, né, cara? Aí é diferente, né? Ele é dono do negócio. Aí, claro que para ele vai ser diferente, né? Mas nós somos simples mortais aqui, cara. Nós somos do povo, né? Então, pra gente, infelizmente, ainda não tá liberado. Vamos lá, pessoal. Olha lá pro índice, turma. Repara que no índice, o corredor italiano, ele marcou para a gente 4 linhas. As 2 linhas de fora, a mais de cima e a mais de baixo, são as linhas de suportes e resistências principais do dia, tá? Então a gente vai fazer igual fez lá no dólar, olha. A gente vai pegar as linhas de suporte e resistência e colocar em cima da linha do indicador. E na parte de dentro, onde tem as 2 linhas de dentro, a gente coloca a nossa linha azulzinha aqui, olha, que vai marcar para a gente a região do nosso trade de reversão. Beleza? Tá? Coloquei as linhas em cima das linhas do indicador. Coloquei, Fabrício. Beleza, então agora a gente pode mudar para o gráfico de Renko. Então a gente vem aqui em cima, olha, muda para o gráfico de Renko e muda o layout para o gráfico de Renko. Ok? Hoje é 10R. Aí. O que nós temos aqui agora, pessoal? Nós temos a nossa resistência principal. Temos o nosso suporte principal. Temos a trap zone, igualzinho lá no dólar. Dentro aqui, ó, das linhas azuis. Legal? Acima
da resistência principal, a gente vai buscar por compras. Abaixo do suporte principal, lá onde o índice foi, olha, a gente vai buscar por vendas. Beleza, Fabrício, se ele tocar na média agora e voltar a cair, é venda? Não, não é. Lá no dólar, deu um monte de compra lá. E por que que se o índice tocar na média de 12 aqui agora, olha, e voltar a cair, por que que não é uma venda? Vamos ver se alguém sabe aí, pessoal. Se alguém acertar, ganha um pacote de bala 7 Belo. Aquela que é a preferida dos dentistas, porque elas arrancam as restaurações e as próteses fixas. Tá? Então, bala 7 Belo foi inventada por dentista. Não, já está para baixo da zona de reversão, Lucas. Não é isso, não. Alguém sabe, pessoal, por que, que eu não faço essa venda aí? Não, vocês da equipe A aí, turma. Não me façam passar vergonha, gente. Ah, isso aí, piazada. Vocês são foda. Já vocês não estão vendo porque eles responderam no chat do Zoom aqui, pessoal. Mas todo mundo ali já respondeu. A gente não opera operações de tendência no índice antes das 10 horas, pessoal. Tá? Antes das 10 horas, a gente não faz operações de tendência no índice. Por quê? Pelo simples fato de que é muito difícil o índice fazer um bom movimento de tendência antes das 10 horas. Claro que de vez em quando ele faz. Olha, hoje ele teve uma queda aí até que bastante considerável, né? Ele caiu aí 800 pontos. Então ele fez um bom movimento de queda antes da abertura do mercado à vista. Mas pega o teu gráfico e volte para trás o máximo de tempo que você conseguir. E veja quantos movimentos desse você vai encontrar antes das 10 horas da manhã. Tá? É muito difícil acontecer. Então, se é um movimento muito raro de acontecer, é um movimento que eu não quero operar, gente. Porque ele acontece lá de vez em quando. Então, eu não confio em movimentos de tendência no índice antes da turma dele estar tá na jogada. Tá? Quem é a turma dele? É a turma do Ibov lá. Principalmente a Petro, a Vale e o Itaú. Então, enquanto esses caras não estão na jogada, eu não confio em movimentos de tendência. Eu não confio nem quando eles já estão. Imagina quando o Ibov ainda não está se movimentando. Então, eu não boto fé nos movimentos de tendência do índice antes da abertura do Ibov, pessoal. Por isso que essa venda que ele deu aí agora é uma venda que eu não faço. Correto? Então, até agora, nesse momento, quantas operações deu no índice? Nenhuma. Por quê? Porque ele não deu a operação de compra aqui, ó. Não deu. Aí ele rompeu. A hora que ele rompeu aqui, eu olho no relógio, porra, 9h30, eu não vou vender. Então, nesse momento aqui, ó, matou a abertura para mim. Eu vou esperar isso aqui voltar lá para dentro e vou recomeçar do zero. Ok? Tá? Entenderam, pessoal? Ficou claro isso? Uhum. Isso aí, João, o primeiro cara que eu escutei falar muito isso, hoje ele não fala mais, mas ele falava muito, tá? Era o Ogro. Quanta. Pega os vídeos mais antigos do Ogro para você ver. Tá? Os vídeos dele lá de 2017, 2018. O Ogro falava o tempo todo, pessoal, não opere antes das 10. O pessoal vai operar o índice? Não opere antes das 10, porque o Ogro só opera tendência. Né? Então, o que ele falava o tempo todo? Não opera antes das 10. Não opera antes das 10. Agora ele até opera, ele faz os scalp dele lá de acordo com inclinação, elemento de VWAP e tudo. Mas ele, durante muitos anos, ele insistiu nessa tecla. Não operem o índice antes das 10. Tá? É muito difícil sair, Lucas.
O índice sair como ele fez hoje, é muito raro, cara. Na primeira hora, tá? É muito raro. Não confio em entender nunca. Antes das 10 de jeito nenhum. Os mais conservadores e que não vêm de sonhos sempre falam. Espera, cara, porque não tem razão, né, João, para você acelerar. Eu sempre falo, pessoal, que o day trade, ele sempre vai tentar, a vibe dele, o espírito do day trade, ele sempre vai tentar te acelerar. O objetivo do mercado é tirar o teu dinheiro, tá, João? Então o mercado ele sempre vai tentar te acelerar. Porque se você está dentro de um carro e você está correndo muito, a chance de você fazer uma cagada é bem maior, cara. Então, quanto mais você acelerar no mercado, maior é a chance de você fazer besteira, tá? Então, se você desacelera, você vai ter mais controle. É como se você estivesse num carro, numa velocidade menor. Você vai ter mais controle da situação. Você tem mais condições de desviar um obstáculo, de frear. Você consegue ter mais domínio daquilo que você está fazendo. Tá? O Al Brooks também segue essa linha e o Igor Rodrigues também. O Júlio está falando ali que o Igor recomenda, inclusive, esperar até as 10h30. Tá? Então, eu acho que não é errado, não. O Fabrício opera antes, eu opero. Por quê? Porque eu tenho aquela minha filosofia de pegar as viradas aqui, ó. Tá? Eu vou fazer scalping nessas regiões. Hoje não deu entrada, tá? Mas como eu faço muito essa operação, eu opero. Se der uma entrada dessa aqui às 9h32, eu vou fazer. Tá? Mas baseado numa outra filosofia, que é justamente essa teoria minha da grande dificuldade do índice sair dessa região antes das 10 horas. Beleza, pessoal? Ok? Então vamos marcar lá a nossa região de trade de reversão, que ficou faltando. Tá? Aqui, olha, a região de trade de reversão, aqui em cima. E embaixo lá ficou bem encostadinho, né? No suporte principal, mas hoje não deu entrada, porque ele caiu direto e reto. Então, a gente não teve hoje entrada aí no nosso operacional de reversão, não até agora, né? Pode ser que mais para frente a gente tenha, mas em cima do suporte ali, como o Fabrício gosta de fazer, hoje não foi possível, tá? Então aqui já temos dólar. Olha aí que bonitinho, pessoal. Tá? E assim a gente conclui a nossa aqui que foi lá no robô, depois confere o robô, deu entrar no lugar correto e saiu. O meu eu tô atrasado, deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui, eu nem vi o que o meu fez, bicho. Deixa eu abrir lá no outro computador. Ele fez o meu fez uma venda aí, cara. Ele fez uma venda, tá? Saiu com os 40 pontos. Não tem como eu mostrar para vocês aí, pessoal, porque tá no outro computador lá, tá? O meu fez uma venda, Francis, e deu tudo certo, cara. Tá? Manda uma foto depois do teu para eu ver, Francis. O que ele fez, cara. Agora, esse negócio de entrar atrasado, o meu tá na Trader Host lá, cara. Tá? Eu, quando eu vou operar automatizado, pessoal, eu não opero no meu computador. Então, eu tô pegando com 5 contratos. Lá é mixaria, é merreca, tá? Mas, mesmo assim, eu não brinco, turma. Eu não brinco. Eu coloco na Trader Host, tá? Por quê? Pode saber, Francis, que a minha ordem vai entrar mas muito mais rápido do que a tua, cara. Porque a Trader Host está encostada lá na B3, cara. Fica do outro lado da parede, o servidor. Tá? É ligado direto com a B3. Então, você, nesse negócio de você entrar atrasado, isso em operações de scalping é importante, pessoal. Em operação de scalping é importante. Velocidade de execução das ordens. Então, quando eu vou operar, ainda mais operações de scalping, assim, eu não dou mole pro azar, cara. Eu coloco os meus operam na Trader Host. Eu não confio
nas minhas máquinas. Ah, não confio, cara. Pô, eu vou sair, vou deixar um troço aqui ligado, dá um pau aqui, tá certo, que eu tenho redundância de tudo aqui, tá? Então eu opero com dois computadores, eu tenho duas internets, eu tenho no break, eu tenho redundância de tudo aqui. Mas não dá para confiar. Agora lá eu confio. Lá eu sei que eu não vou ter problemas técnicos e que eu vou ter uma execução mais rápida das minhas ordens. E isso, como eu falei, em operações de scalping, é bastante relevante, tá? Voltamos aqui, pessoal, na nossa análise de abertura. O que, que a gente tem marcado aqui agora? Prestem bastante atenção. Agora nós temos o nosso gráfico dividido em patamares. Então nós temos a região amarela, que é a região da nossa trap zone, onde a gente vai tomar café e vai falar mal do Vasco, do Curitiba, que eu tô até com dó de falar mal ultimamente, e dessa turma, essas porcaria toda que tem por aí, né? Cuiabá, essas merda aí do futebol, tá? Tá boa, tranquilo. Aí nós temos a parte onde a gente vai buscar por operações de tendência, fazendo compras aqui acima, olha. Olá, não falei que mercado em alta não tem topo, pessoal? Cadê o topo do dólar? Hein? Cadê o topo? E vendas aqui abaixo, ó. Tá? E aí nós temos a parte onde a gente vai buscar por trade de reversão, que é a faixa azul aqui no índice, e no dólar com ressalvas aqui. Tá? Sempre tomando muito cuidado. Porque no dólar, tá lá o que acontece no dólar quando ele embala, pessoal. Você vai entrar quando você vai tomar um stop atrás do outro. Quando o dólar embala, e agora que ele tá conseguindo, olha, passar para baixo da média, tá vendo? Agora que ele tá conseguindo passar para baixo da média. Entrou atrasado, puta, imagina o do Moraes, hein? O Moraes está bem pertinho, pessoal, da B3. Tá? Bem pertinho. Tá lá no Japão. Tá? Eu não manjo de informática, pessoal. Não entendo muito disso aí. O Júlio tá aí, talvez possa explicar pra gente de uma forma melhor. Mas uma ordem entrando a mercado, Júlio, que o robô é esse horário, entra a mercado, Júlio. Então, vai apertar o botão ao mesmo tempo. O meu e o do Moraes. O meu tá na Trader Host, Júlio. Ligado com fibra ótica nos computadores da B3. E o do Moraes está lá no Japão, Júlio. E os dois vão entrar a mercado. Qual que vai entrar antes, Júlio? O meu não estopou. A internet deles é rápida lá, mas a nossa não, Júlio. E não esqueça que vem de lá para cá, cara. Né? Não esqueça que vem de lá para cá. Se fosse lá, uma ordem lá no Japão para entrar lá na bolsa de Tóquio, eu concordo com você, Júlio. Né? Mas, cara, para vir lá do Japão aqui, bicho, eu não sei, cara. Mas você veja, o meu não estopou. O meu pegou lá os 40 pontos, gente. Então pensem nisso, tá, pessoal? A gente tem que, às vezes, gastar um pouco também, né? Olha aí, turma. Aí estamos então com a nossa análise de abertura do mercado concluído e o dólar rompeu o topo de novo. Ou seja, quem está buscando o topo aqui, ó. Tá? Esse troço aqui vai até o céu agora, pessoal. Por quê? Porque dia de alta do dólar é assim, gente. Tá? É que nem dia de queda no índice. É igual, vai rasgar, Júlio. Do jeito que tá subindo, cara. E olha o volume que entrou agora, Júlio. Dá uma olhada no volume que entrou lá no dólar agora, cara. Nessa altura, entrando naquele volume, vai rasgar tudo, cara. Turma, fechamos a nossa análise de abertura do mercado. Um abraço para vocês aí do YouTube.
tá? E a gente se vê. Valeu? Um abraço, espero ter ajudado. Tchau.